Veja bem, eu sou filho assim de pais muito simples, lá do interior do Paraná, aqui do interior do Paraná, aliás, mas meu pai sempre foi muito ligado à literatura, mais a um tipo de literatura histórica. Então eu, quando criança, lia, por influência dele, Rocha Pombo, Sebastião Paraná, e esses autores assim paranaenses ou mais conhecidos dele. Ele chegou a ser professor do ensino de escola isolada lá no município de Castro. E vindo para Curitiba, para Castro, para fazer o ginásio, por sorte tive um excelente professor, que foi o professor João Batista Kolbe, no ginásio, e depois no científico daquele tempo, o professor Lourival Leite de Carvalho. O professor Lourival foi definitivo na minha decisão por letras, porque ele lia para nós textos de livros portugueses, o Alexandre Herculano e outros, e eu me interessei muito. E da brasileira, o Machado de Assis, e eu comecei a me interessar muito, tanto é que quando vim para Curitiba acabei fazendo letras. E daí começou a relação mais íntima com a leitura. Li praticamente mais portugueses do que brasileiros, e tanto é que eu fiz pós-graduação em letras, tanto mestrado quanto doutorado, trabalhando com autores portugueses. Então, por aí foi a minha primeira trajetória. Depois, no longo exercício de 37 anos de magistério superior, na PUC principalmente, e um pouco na Federal, eu fui aplicando essa leitura no ensino e, felizmente, foi uma grande realização pessoal para mim. Como eu disse, na infância, por influência do meu pai, eu li mais os livros que ele possuía em casa, que eram livros de história, mas depois, quando fui para o ginásio, ainda na pré-adolescência e começo da adolescência, eu comecei a ler José de Alencar, como eu penso que a maior parte faz. Mas já lia também Machado de Assis. E essas foram as leituras assim do ginásio, mas que eu lembro mais. Algum poeta do romantismo, como Castro Alves, como Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, foram os principais. Depois, profissionalmente, até pelo fato de lecionar literatura portuguesa na PUC e depois um pouco na Federal, eu acabei me dedicando à leitura dos portugueses. E aí, nos portugueses, eu vim com a poesia e com a ficção desde o início, desde as cantigas paralelísticas, passando pelos clássicos que me agradaram muito, além do Camões, o Bernardino Ribeiro. Depois vim pelo romantismo, que gostei muito e recomendo a ficção do Garré, Viagens na Minha Terra, e do Herculano, principalmente o Eurico Presbítero, e Lendas e Narrativas, que eu considero assim um livro maravilhoso. E vim pelo realismo, fixei bastante nos contos do Essa, prefiro até os contos do que os próprios romances, e vim para o simbolismo com Camilo Peçanha, principalmente, que eu gosto muito, e no modernismo não se fala em Fernando Pessoa, porque é hors concours, mas passei depois para a ficção. O neorrealismo me entusiasmou bastante, com Fernando Namora, Alves Redol, e fui a Manuel da Fonseca, e cheguei ao modernismo ali com a época. O realismo já é pós-modernismo, mas cheguei ali no existencialismo com Virgílio Ferreira, com Augusto Abelaira, e passei pelo pós-25 de abril com Saramago, com Lídia Jorge, com Lobo Antunes, e esses mais ou menos foram os principais. Claro que outros havia aí pelo meio intercalados, mas esses autores que eu referi foram assim base do meu estudo. Olha, ler os clássicos, primeiro precisa bem definir o que seja um clássico. Há o clássico temporal lá do século XVI em Portugal, um pouco mais tarde talvez do Brasil, porque o Brasil estava sendo descoberto nessa época. Mas há o clássico também, aquele que é o consagrado, tipo Machado de Assis, nós dizemos que é um clássico. E esses grandes autores, sejam eles lá
de clássicos propriamente ditos, como Camões, como Bernardino Ribeiro, Antônio Ferreira, e depois os clássicos num outro sentido, como o Machado de Assis, como o Eça de Queiroz. Eles são importantíssimos porque eles trazem uma lição de vida que dificilmente outras ciências trazem. Para se saber bastante, para ter um conhecimento do mundo, para ter uma cosmovisão diferente, a leitura desses autores clássicos é fundamental. E a pessoa pode muito bem se realizar por meio da leitura, principalmente desses clássicos. Eu, profissionalmente, li bastante, procurei levar os meus alunos a lerem, embora, porque eu sempre entendi que não se ensina literatura, que pode se tentar despertar, que pode se mostrar a literatura e fazer com que esse aluno, com esse futuro leitor, venha mais tarde a descobrir por si mesmo e enveredar por uma leitura que lhe dê prazer, que lhe dê cultura, que lhe dê até uma profissão, se for o caso.